Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste sábado, dia 18 de junho de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura de nossa alma. Por amor ao dinheiro, pessoas se casam e se divorciam, matam e morrem, corrompem e são corrompidas. O dinheiro é um senhor que exige uma devoção exclusiva, mas ele pode destruir a nossa eternidade. Vamos então meditar sobre isso no Evangelho de hoje. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. A liturgia de hoje nos propõe o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículos de 24 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, eu vos digo, não vos preocupeis com a vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ontem no Evangelho já se insinuava para pensar e refletir sobre esse tema, questão do tesouro, né? E o tesouro que não pode ser o dinheiro. Jesus não está aqui ensinando
a gente ter uma confiança passiva na providência de Deus. Cruzar os braços, desprezar o uso dos bens e deixar que Deus resolva tudo. Não. Ele nos ensina que precisamos, mas precisamos do quê? Do essencial. Mas não podemos nos corromper pelo secundário. Não se deve permitir que a ilusão dos bens, da riqueza, domine o coração e tire do foco que é a vida, que é a salvação. A preocupação exagerada em relação aos bens deste mundo revela qual que é a nossa opção fundamental. Escolhemos a Deus ou rejeitamos a Deus? No Evangelho de hoje, a palavra que Jesus usa para o dinheiro, lá no original da Bíblia, é uma palavra chamada mamon. Era um Deus, também uma expressão para dar personificação ao dinheiro, à riqueza. Então Jesus diz que o dinheiro, ele não é neutro. Não é nem bom e nem ruim, não. Jesus diz que o dinheiro tem o poder de subjugar as pessoas, de torná-las escravas dele, né? Porque é uma personificação, né? Se torna um senhor. Ele exige dedicação exclusiva, divide o coração em relação a Deus. Então nós precisamos ficar atento a isso. Não é que a gente vai simplesmente dizer, então eu vou viver sem dinheiro, sem bem. Não é isso. Mas temos que ter claro que o dinheiro é capaz de corromper. Basta a gente olhar ao nosso redor, às vezes até na nossa família, por causa de dinheiro, por causa de herança, criam-se brigas e contendas, divisões. Então, sim, Jesus nos alerta para saber usar, para não deixar que o dinheiro se torne senhor na nossa vida e que nós nos tornemos escravos dele. Depois de dizer isso, Jesus dedica uma boa parte do Evangelho para falar de um tema que está ligado ao dinheiro, à sobrevivência, mas que destrói as pessoas, que é o tema da ansiedade. É o mal do século, né? A ansiedade é como um vulcão prestes a explodir. É como um barril de pólvora, deixa os nervos à flor da pele. Então, precisamos prestar atenção nisso. O mundo que nós vivemos está propondo que o bem-estar físico é o único objetivo para a existência. Mas não é o único. Eu não estou aqui neste mundo só para ter um bem-estar físico, né? Segundo também, nós não podemos esperar o sustento de Deus de braços cruzados. Mas não pode ser a ansiedade a nos movimentar. Ao contrário, o que precisa nos movimentar é a confiança em Deus, é a fé em Deus. Deus cuida, mas Ele não impede que as dificuldades e as intempéries aconteçam. Porque tem muita gente que diz assim, eu vou seguir esse evangelho, seguir Jesus, para quê? Porque eu falo que está aí escrito que Deus cuida, mas quantas pessoas estão aí passando fome? Quantas pessoas às vezes são fiéis a Deus e não conseguem se reerguer, estão cheios de dívidas, estão cheios de problemas? Bom, a resposta é simples e não é. Deus cuida e nos chama a voltar o coração para Ele. Mas é preciso entender o processo de Deus. É preciso confiar em Deus. É preciso, de fato, estar abandonado nele. Porque a ansiedade, ela tem poder de criar problemas além do que existe. De aumentar as coisas.
ela leva a perder a alegria, a fé no hoje por causa da preocupação com o amanhã. E veja só, se algo nos rouba a força de hoje, amanhã como vamos estar? Estaremos mais fracos. A ansiedade só faz isso. Ela rouba a energia e a força de hoje, para que amanhã a gente esteja mais fraco. Confiemos em Deus. Sejamos produtivos. Busquemos o bem, construamos a vida. E deixemos que o Senhor nos conduza. E agora a nossa segunda parte desta academia espiritual. 3 passos para fortalecer a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Como na academia, prepare seus músculos, seu corpo, a sua alma para o encontro com Deus. Peça a luz do Espírito Santo, seus dons. Acenda uma vela, coloque uma música, faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Vamos acelerar, metabolizar. No Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. O Senhor nos faz um apelo. Ninguém pode servir a 2 senhores. E quando o Senhor diz isso, Ele quer nos mostrar que o Senhor a quem devemos servir é a Deus. Para isso, nos apresenta uma condição. Não vos preocupeis com a vossa vida. Não é que eu vou viver largado, que eu não vou trabalhar, que eu vou deixar tudo cair do céu. Não é isso. Significa não me apegar, não colocar o foco principal da minha existência nos bens na vida terrena. E aí Jesus faz a advertência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. É como nós rezamos no terço. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mas é preciso confiança, abandono e fé em Deus. Terceiro passo, o treinamento. Vamos rezar ao Senhor, pedindo sua graça, sua bênção. Senhor Jesus, que dissestes, para cada dia bastam seus próprios problemas. Venho te pedir nesta oração, Senhor, dá-me tranquilidade, paciência, paz interior. Que a ansiedade não tome conta do meu coração, Jesus, para que eu não fique preocupado demasiadamente, exageradamente. E que, Senhor, na Tua bênção e na Tua graça, eu possa, cada dia, confiando em Ti, resolver os problemas e permanecer na Tua graça. Cura, Senhor, em mim toda preocupação, toda ansiedade, tudo que me paralisa, que me impede de confiar em Vós. Cuida de mim, Senhor. Ajuda-me a perceber a Tua ação, o Teu amor. Ensina-me a confiar em Ti. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.